designação zelote é por conta do outro Simão, não é isso? Pedro, e esse era Simão aqui, o zelote. Será que a gente consegue lembrar aí os 12 apóstolos? Vou tentar primeiro, né? Certo? Aí me ajudem aí se eu falhar em alguma coisa, tá bom? Vamos lá, Pedro, André, Tiago e João. Mateus, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Tiago o menor, Judas Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes. Até rimou um pouquinho, né? Quem quer tentar aí? Vamos lá? Quer tentar aí? Quer tentar? Prefeito Michael, quer tentar, Prefeito Michael? Então, o primeiro grupo é fácil, né, Vitor? Vitor, segundo grupo, fácil também. Por Vitor é fácil, pedi o Vitor porque é fácil. Mateus, perfeito, perfeito, esse, eu sempre esqueço esse, Vitor, é difícil de crer, mas eu sempre esqueço. Então, perfeito, perfeito. Anésio, você consegue falar o grupo dos primeiros? Vamos lá. É fácil isso. E quem consegue falar o grupo último? Já tem um ali, São só 3. Tiago, o menor, Judas Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Legal, não é? Legal, a gente vai, Heloísa, repetindo, aprendendo, daqui a pouco a gente sabe os 12 apóstolos, né? A gente esteve lá no retiro, a gente já sabe pelo menos 8 dos profetas menores, né? Porque a gente estudou lá. Daqui a pouco a gente está sabendo essas figuras importantes da Bíblia. Vamos lá então, irmãos. Nosso estudo então em Judas, ou melhor, Simão Zelote. Aqui está então a lista. Nós já passamos pelo primeiro grupo de 4, o segundo grupo de 4, e estamos agora na metade, chegando na metade do terceiro grupo de 4. Aqui está o nosso apóstolo de hoje, digamos assim, né, o Simão, tá? E aí por fim nós ficaremos com Judas Iscariotes, que é o final, o traidor, certo? Simão o Zelote. O nome Simão ou Shimon, né, no hebraico, né? Provém do verbo chamar, que é, no hebraico, ouvir. Chamar. Por isso que tem o chamar Israel, né? O chamar de Israel, a profissão de fé do israelita, né? Que é o chamar, lá em Deuteronômio 6, né? Ouve Israel. O Senhor é o único Deus, é o único Senhor. Então, chamar, ouve Israel, chamar. Shimon, aquele que ouve. Bonito, né? Aí, não lembro de filhos aí, criança Simão, tá vendo aí, Vitor, Esther, primeiro aí, Simão, Shimon, ouvir, aquele que ouve, ou Deus ouviu. Vamos lá, chamado ou designado Zelote. Zelote é fácil de lembrar o que significa, zeloso, zelote, zeloso, tá? Ardoroso, fervoroso. Ao que parece, irmãos, em algum momento o apóstolo Simão foi membro de um partido político, de homens conhecidos como zelosos ou os zelotes. Nós vamos ver bastante hoje como é que este grupo era conhecido, o grupo presbítero Marcelo e diácono Luiz dos zelotes. Quem que eram esses? Esse Simão, chamado também de Zelote, foi chamado para ser apóstolo, pertenceu ao colégio apostólico. Está lá em Mateus 10:13, Marcos 3:18 e Atos 1:13. Tá bom? Vamos lá. Simão, o Zelote. O fato de ele receber esse título, quando você vai encontrar na lista apostólica, está lá, Simão o Zelote, em alguns sinóticos, né, no relato, em algumas listas do Evangelho sobre os apóstolos. O fato de ele ter recebido esse título ao longo de toda a sua vida também pode sugerir que ele possuía um temperamento impetuoso e zeloso. No entanto, no tempo de Jesus, esse termo referia-se a uma facção política muito conhecida e temida. E ao que parece, né, a maioria dos estudiosos creem assim, né, nessa possibilidade muito grande, de Simão fazer parte
do grupo dos zelotes. É porque ali o autor, ele trabalha com duas hipóteses, né? Ou ele era alguém muito zeloso e impetuoso, daí o apelido, Simão, o fervoroso. Mas que cara fervoroso, que cara zeloso, o cara ou ele era do próprio partido dos zelotes. É bem provável que essa segunda a possibilidade seja aí a mais considerada, como mas não quer dizer também que ele não possa ter as duas coisas, né? Porque eu imagino que alguém que participe de um grupo político militante e animado e ardoroso tem que ser alguém também desse jeito, né? E é interessante aqui, a gente já percebe, irmãos, Roberto querido e Pedro, que no grupo dos apóstolos havia pessoas de todo tipo, né? A gente passou há pouco tempo por Tiago Menor, né? E a gente viu que é possível que Tiago Menor fosse alguém bem doce, bem gentil, né? O caçula do grupo. E aí você já olha para o lado e tem alguém que está soltando fumaça pelas narinas, né? Então imagina, tem Pedro também, tem João, né? Que depois se torna o apóstolo do amor ali, a maneira de falar. Então você vê que grupo. Aí tem, né, Mateus, né, o publicano. Se você fizer, a gente já vê aqui, né, o contraste entre Mateus e Simão Zelote. Os zelotes eram contra o governo romano, os publicanos trabalhavam para o governo romano. Imagina os dois ali no mesmo grupo, né? Um era contra os romanos, o outro trabalhava para os romanos. Ai, que dificuldade. E assim é a igreja também, né? Não é à toa que o grupo dos apóstolos tem gente de personalidades diferentes, porque essa é a igreja também. Você vai encontrar gente mais zelosa, que tem inclinação de tomar mais cuidado. Você vai encontrar gente que é mais tranquila. E é assim mesmo. Os zelosos vão acautelando os tranquilos, e os tranquilos vão acalmando os zelosos. Não é assim em casamento? Casamento não é assim também? Às vezes um cônjuge é mais animado que o outro, né? E o outro quer calma, o outro é agitado, o outro acalma. E vai se completando. E a igreja de Cristo é assim também. Tá? É óbvio que essas personalidades elas vão sendo moldadas à imagem de Cristo, né? No final todos nós seremos como Cristo, mas preservando também aquilo que não é pecado em nossas personalidades. Vamos lá. Havia 4 partidos mais conhecidos, né, na Judeia, daquele primeiro século. E um deles era, Renata, estes zelotes. Mas haviam outros 3 partidos também que 2 deles eu sei que vocês já ouviram falar, né? Se não os 4, obviamente, mas 3 deles a Bíblia fala, né? Então vamos lá. O primeiro eram os fariseus. Não existe ninguém que tenha aí, Ana, contato com a Bíblia que não saiba, né, quem eram os fariseus. Fariseus era um dos grupos da Judéia, um grande grupo, talvez o maior deles, os fariseus. Os fariseus eram seguidores inflexíveis da lei, eles se importavam com a lei e os profetas. Então eles eram zelosos, tinham um zelo muito grande com o cumprimento da lei, senão por eles mesmos, pelos outros, né? Daí eles ficaram conhecidos assim, né, como aqueles que exigiam muito, mas faziam pouco, mas exigiam muito da lei. E eles eram os fundamentalistas religiosos daquele tempo. É interessante, quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei do que Jesus diz aí no capítulo 23, eu achei bem interessante. Alguém lê aí para mim, por favor, o que ele diz aí no capítulo 23, por favor. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem que não fazem. Esse versículo é curiosíssimo, né? Jesus vai aprovar, de certa forma, os fariseus. Vocês sabem que os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles são aqueles que são os responsáveis pela lei. Olha o que Jesus diz: fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imitais as vossas obras, porque eles falam e não fazem. O problema dos fariseus
É claro que os fariseus também inventavam coisas, né, tradições humanas. Jesus vai denunciá-los por isso. Mas o ponto aí é aquilo que estava de acordo com Moisés e que os fariseus pregavam. Jesus diz: olha, ouçam o que eles dizem e façam o que eles falam. Só não os imitem, porque eles falam o que é certo, mas eles mesmos não fazem. É interessante isso, né? Jesus, ele, de certa forma, ele olha para os fariseus e há alguma coisa que é certo neles. Eles têm zelo pela lei, como Jesus tinha. A diferença abismal é que Jesus cumpriu toda a lei perfeitamente. E os fariseus cobravam dos outros a lei, e até aí não há problema, só que eles mesmos não faziam. É interessante isso, e muito do que nos chegou hoje, irmãos, do Antigo Testamento, deve-se também, né, não só a gente vai ver o grupo dos essênios, né, mas também aos fariseus, né, pelo zelo deles para com a lei. Tá? O outro partido era os saduceus. Os saduceus eram talvez o partido o menor partido, o menor grupo, talvez, tá? Mas eram a elite, os saduceus eram a elite de Jerusalém. Os saduceus eram liberais religiosos, negavam tudo que fosse sobrenatural. Eles negavam a imortalidade da alma, por exemplo. Eles negavam anjos e demônios. Eles não acreditavam em anjos e demônios. Ou seja, tudo que era sobrenatural, eles negavam. E é interessante, né? Porque no Brasil isso não é tão conhecido, né? Mas o liberalismo teológico, que não pega muito do Brasil, né? E é interessante esse fenômeno, mas geralmente o liberalismo teológico pega em classes elitizadas. Na academia, por exemplo, é forte o liberalismo teológico. E é interessante, e acho que dá até uma tese de doutorado isso aqui, viu? Como o liberalismo geralmente se encontra em classes elitizadas e na academia. A gente sabe, a gente estuda e vê isso. E é interessante que com os saduceus era a mesma coisa. Eles eram a elite de Israel e eles governavam o templo e o sinédrio e os sacerdotes. A classe sacerdotal era majoritariamente composta de saduceus. E eles não criam em parte da Bíblia. Se você for ver os liberais hoje, se você for ver nas grandes faculdades teológicas, eles estão espalhados, né? E muitos deles dominam o mundo acadêmico hoje, os liberais teológicos. Então, de certa forma, há uma semelhança, né, entre eles. Então, era possível, porque ele fazia parte do sinédrio, né? Mas eu lembro, não quer dizer que um fariseu não pudesse fazer parte, tá? Mas majoritariamente eram os saduceus que controlavam a vida religiosa, sabe? Os fariseus eram um partido popular. Os fariseus eram um partido do povo, não da elite. O povo respeitava os fariseus, mas havia essa casta religiosa, essa elite que eram os saduceus, tá bom? Então eles viviam sempre em oposição com os fariseus, tá? Porque eles não concordavam teologicamente, então eles viviam sempre em oposição, tá? Mas vamos lá. Outro grupo são os essênios. Essênios, irmãos, eles acabam não aparecendo na Bíblia, né? Você não vê a referência aos essênios, mas era um grupo religioso e partidário da Judéia que teve origem no 2º século antes de Cristo e foi muito ativo na primeira parte do 1º século depois de Cristo. E quem que eram os essênios? Eles não aparecem em parte alguma das escrituras, mas tanto Joséfo como Filo, como eram historiadores, descrevem-nos como ascetas e celibatários, que viviam no deserto e dedicavam-se sua vida ao estudo da lei. Os essênios, eles muitos pertenciam àquela comunidade que os estudiosos, né, gostam dela, e com razão, né, que é a comunidade de Qumran, né, lá no noroeste do Mar Vermelho, né, do lado de cá, de Canaã, bem no noroeste, né? Estava lá a comunidade o grupo de Qumran. Lá vocês se lembram daquela descoberta, 1957, se não me engano, lá do rolo do profeta Isaías, né? Datado de, acho que é ano 125 antes de Cristo, né? O livro inteiro de Isaías, faltando poucas partes, né? Quase que o livro inteiro, e maravilhoso isso, né? Uma coisa maravilhosa, como Deus zela pela palavra dele. Se você pegar o que está escrito ali, naquele rolo de Isaías que foi encontrado, né? Disse que para uma criança, né, que estava jogando pedrinha, né?
em uma das cavernas de Qumran, jogou uma pedra dentro da caverna, bateu num vaso, ouviu um barulho de vaso, foi lá dentro, achou. E aí foram fazer a investigação e a pesquisa, encontraram lá os rolos datados do profeta Isaías, datados de 125 a.C. Ela estava falando sobre a preservação da palavra de Deus. Se você pegar aquele rolo diante de Cristo e comparar com o texto que nós temos hoje, é a mesma coisa. A confiabilidade da palavra que nos chegou, né? E, obviamente, por meio de homens, mas guardados pela providência de Deus, pelo Espírito de Deus, né? Então, assim, poderosíssimo isso, né? Então, o grupo dos essênios, eles eram contra o governo romano, eles eram ascetas, ou seja, eles renegavam todo o prazer mundano, todo o prazer terreno, por isso eles moravam no deserto. Eles seriam mais ou menos hoje os monges, sabe? Os monges que saem da cidade, que vão para um lugar bem distante para não se corromperem, seriam os essênios mais ou menos, bem o tipo mesmo. Tinham uma vida comum, muitos deles eram celibatários, renegavam, como disse, os prazeres, gostavam de literatura apocalíptica, né? Há muita literatura apocalíptica entre os essênios. Então esse era um grupo também, dentre os 4 grupos dos políticos e religiosos entre os judeus no primeiro século. Então vamos lá? Fariseus, saduceus, essênios e por último, que é o nosso foco aqui, os zelotes. Então os zelotes eram mais voltados para a política do que qualquer outro grupo, com exceção dos herodianos, né? A gente não fala muito dos herodianos, era um grupo muito potente, mas os herodianos nada mais nada menos eram aqueles que moravam na Judeia e eram a favor da família herodiana, dos Herodes, que governavam debaixo do braço de Roma a Judeia, né? E também a circunvizinhança. Então os zelotes eram os mais, desses 4, eram os mais políticos, que se davam mais à política, né, na Judeia. Eles odiavam os romanos e seu objetivo era livrar-se da ocupação romana. Eles só pensavam nisso, dia e noite. Era um grupo armado que, vira e mexe, nós vamos ver, promoviam revoltas e atos terroristas para libertarem a Judeia da opressão do Império Romano. Com esse propósito, então, os zelotes trabalhavam principalmente através do terrorismo e de atos de violência. Então, veja, esse era possivelmente o grupo do qual viera um dos apóstolos, né? Chamado Simão. Mas diga lá, Nédio. O pessoal fala que João Batista É um essênio de Qumran. Assim, é bem provável que seja, de fato, né? Apesar dele estar no deserto, apesar das roupas, né? Não, nada convencionais, dieta, porque João Batista estava ligado a Cristo, certo? É o precursor de Cristo. E é interessante isso, que eu estava pensando nisso também, né? Jesus Cristo não parece conduzir nenhum tipo de vida, estilo de vida de ermitão, de monge, de essênio, né? Perfeito. A ideia de Jesus vocês lembram da oração que ele fez? Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a ideia de Jesus não é a gente ir para um lugar sem ninguém, é nós estarmos na sociedade e sermos o sal da terra e luz do mundo. Lembra no Monte da Transfiguração, quando Pedro e os demais apóstolos, que lá estavam os 2 outros, falaram com Jesus, é bom estarmos aqui, né? Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Elias, tal, não sei o quê. Aí Jesus diz, não, nós vamos descer, né? A ideia de, olha, vamos ficar aqui isolados, é tão bom, longe de tudo, longe dos problemas, longe da sociedade corrupta. E Jesus diz, nós vamos descer, né? E aí quando descem, já tem aquele pai lá, né? Esperando com um filho endemoniado, que os apóstolos ficaram lá embaixo, não puderam expulsar. Então você vê, Jesus, ele nunca está, né, fugindo, ele sempre está, ele ia a Jerusalém, ele confrontava os religiosos falsos, ele estava ali, né? Então me parece bem diferente da ideia dos essênios. Tem sim. Na verdade não há nenhuma informação, né, Vitor, bíblica. Na Bíblia os escritores bíblicos não ligam Barrabás aos zelotes. Mas se eu não me engano, aquele autor que a gente gosta, né, o D.A. Carson, né, ele chega, se eu não me engano, porque na época, quando a gente estava pregando, fazendo as exposições no Evangelho de João, quando nós chegamos nessa parte, eu cheguei a estudar isso, mas se eu não me engano, faço uma menção de uma
possibilidade, de Barrabás estar ligado aos zelotes, tá? Justamente por ele ser um criminoso, estar envolvido em violência, era bem ali. E o povo clama por ele também, né? Então, de certa forma, havia uma inclinação do povo para com ele, uma pessoa importante, se fosse um zelote, um nacionalista. Então, daí, talvez, a defesa de Barrabás. Se revoltasse. Perfeito. Então, aí a ideia de crime político está muito real aí, né? Mas a Bíblia não fala nada, mas é bem possível, Vitor. Essa sua ligação é muito boa, viu? Perfeito. Então, vamos lá, então. Então, os zelotes, a gente vai falar mais dos zelotes agora, né? Vamos lá, então. Os zelotes eram extremistas em todos os sentidos. Assim como os fariseus, eles eram semelhantes aos fariseus que interpretavam a lei literalmente, os zelotes também. Mas ao contrário dos fariseus, que estavam dispostos a abrir mão de certas coisas por motivos políticos, os zelotes eram radicais, eram militantes e violentos e fora da lei, ou seja, porque rejeitavam Roma. Então, eles de fato eram fora da lei nesse sentido. Irmãos, acreditavam os zelotes que somente o próprio Deus tinha direito de governar. Daí, agora que entra a informação que Vitor muito bem ali disse, quando ele fez as considerações e a pergunta, que no período intertestamentário, né, o reino da Pérsia, né, ele estabelece o governo dele sobre a região de Jerusalém, e aí a cultura helenística, a cultura gentia começa e é nesse período que de fato, né, como disse bem o nosso irmão Vitor, é que começa os movimentos de resistência, não só, e é interessante, né, não só a questão da imposição, da opressão de um governo estrangeiro, mas a influência filosófica, né? A ideologia de outros povos dentro da cultura judaica. Então isso faz com que esse caldeirão, por assim dizer, venha a fervilhar, e os zelotes não admitiam o governo de Roma de jeito nenhum. Por quê? Porque eles criam que só Deus poderia governar o povo dele. Então não admitiam nenhum outro governo. E lembre-se que nesse período a casa de Davi tem um vácuo, né? Na casa de Davi, não tem um filho de Davi no trono, né? Depois você vai ver a família herodiana, né? Com a família de Idumeus, né? De Edom. Herodes era um idumeu. E então você vê esse problema. Então, Fabiane, tem essa questão toda ali envolvida, a não aceitação dos zelotes com o governo romano. Assim, então veja, interessante isso, né? Eles até tinham, Thaís e Tiago, princípios corretos, né? Porque Deus é o que governa mesmo. Você vê que é um princípio, né? Parece certo, mas ao mesmo tempo não aceitavam nenhum governo estrangeiro, né? Então, olha aí, assim eles tinham como certo que estavam realizando a obra de Deus ao assassinar soldados romanos, líderes políticos e qualquer um que se opusesse a eles. A história conta, eu estava lendo sobre isso também, a história conta que muitos judeus foram mortos pelos zelotes, que eram judeus também, porque esses judeus que eram assassinados pelos zelotes, eram judeus que eram favoráveis ao governo de Roma, eram favoráveis a essa política estrangeira, e os zelotes odiavam mesmo os irmãos deles, que tinham uma tolerância com o governo de Roma. Tanto que tem um autor que disse, né? Se Cristo não tivesse mudado a vida de Simão Zelote, ele tinha matado Mateus. Ele tinha matado Mateus lá, porque é um publicano, né? Trabalhava para Roma. Então eu imagino ali a tensão no início, né? A tensão no início que Jesus... Eu fico pensando ali, os outros apóstolos olhando, e Jesus... Lembra que Jesus é que escolheu os 12. Na hora que Jesus escolheu Simão Zelote, os apóstolos falaram assim, gente, não vai dar certo, né? Isso não tem como dar certo aqui, vai ser terrível, né? E é por isso que a gente tem que ter paciência quando pessoas chegam na igreja diferente da gente, né? Que a gente pensa, poxa, isso não vai dar certo. A gente tem que ter paciência. Porque é o mesmo Deus que trabalha na gente,
trabalha nos outros também. Uma vez que, se forem eleitos, como nós somos, Deus vai ter misericórdia deles como teve de nós também. Nós também não chegamos como deveríamos e nem ainda estamos, né? Mas Deus está trabalhando. Então, vocês lembram essa ideia de Deus trabalhar e fazer-nos um só povo, com uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, da unidade, né? Estava lembrando da parábola do banquete, né? Que está em Lucas 14, mas está em Mateus 22 também, né? E lá em Mateus 22 você vê que todo mundo é chamado de todos os tipos, né? As pessoas mais desprezadas, né? São chamadas para o banquete, né? E vem de tudo quanto é jeito. E aí você olha, bom, mas poxa, vai dar certo isso aí, né? Gente de tudo quanto é jeito sendo chamado. Mas você vê depois que Deus vai trabalhando neles e eles vão tomando a imagem do Filho. Porque é isso que Deus está fazendo conosco, né? É com todos nós. Ele está nos moldando a imagem do Filho. Então, de certa forma, nós teremos a mesma fé, o mesmo parecer. Como Paulo diz, tenhais o mesmo sentimento. Porque Deus vai nos moldando, o Espírito vai nos tornando mais semelhantes com todos nós. E nós vamos nos parecendo mais uns com os outros. Nesse sentido, né, guardando as personalidades e tudo mais, mas nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, nós vamos nos tornando mais unidos, né? E aí a questão da diferença, né, meus irmãos? O convite para a fé é para todos, mas permanecer no corpo de Cristo é para aqueles que Cristo tem trabalhado, né? Eu lembro lá dessa parábola do banquete, que lá em Mateus 22, o que não tem em Lucas, tem em Mateus, que quando todos entram no banquete e se assentam, diz lá que o anfitrião passava os olhos, né, na mesa do banquete para ver os convidados. E diz o texto que o anfitrião notou alguém que não tinha vestes nupciais. Está vendo aí? Convidou todo mundo, porque o convite é o chamado externo, para todo mundo. Então a igreja está sempre aberta para todo mundo. Só que aqueles que permanecem são transformados. A veste deles começa a ser a veste ideal. Porque o anfitrião olha e diz assim: e aí, amigo, cadê suas vestes nupciais? Diz o texto que ele não disse nada. Aí o anfitrião diz: pegai-o, amarrai os seus pés e as suas mãos, lançai-o para fora. Então essa é uma atenção que a gente sempre tem que manter sempre em vista. Nós recebemos todos, mas nós esperamos que aqueles que vêm, que pertencem a Cristo, serão feitos à imagem de Cristo. Como nós, pela graça, com todos os nossos defeitos e limitações, temos sido feitos, né? Então essa é a atenção. Todos são convidados, mas todos que pertencem a Cristo também são transformados. Tem aquela veste ideal, né? Então, veja só, estavam ali os zelotes, né? Olha o que Joséfo, eu peguei uma partezinha de Joséfo aí, olha o que ele disse e como ele descreve os zelotes. Ele vai falar assim: Judas o Galileu, essa figura é bem importante no primeiro século, como zelote, foi o fundador da quarta seita da filosofia judaica, dos zelotes. Tais homens concordam em todas as outras coisas com as ideias farisaicas, diz Joséfo. Contudo, possuem uma ligação inviolável com a liberdade, ou seja, não aceitam governo estrangeiro, e dizem que Deus é o seu único governante e Senhor. Também não se importam em morrer qualquer tipo de morte, daí né, eles são bem radicais e bem fiéis à causa, e nem fazem conta da morte de seus parentes e amigos. A ideia nós vamos ver isso, que os zelotes colocaram em perigo muita gente, e por causa do zelo deles descontrolado, muita gente pagou. E aí diz assim: nem tal medo pode levá-los a chamar qualquer homem de Senhor. Aí José continua: e uma vez que sua única e imutável resolução é conhecida de muitos, não irei mais me demorar em tal assunto, acerca dos zelotes, né? Dizia ele. Também não temo que qualquer coisa que tenha a dizer a respeito deles venha a ser duvidada, mas sem que minhas palavras fiquem aquém da determinação demonstrada por eles em face da dor. A ideia de mostrar que eles estão prontos a morrer pela sua causa, né? Por aquela causa política, né? Aquele nacionalismo judeu. E foi no tempo de Gésio Floro que a nação começou a enlouquecer com esse desatino, sendo que Floro foi nosso procurador e levou os judeus a perderem a razão com todo o seu abuso e autoridade, e fez-os revoltarem-se contra os romanos. Isso aqui José está falando do ápice da queda da destruição de Jerusalém pelos romanos, né, no ano 70. Já vê um pouquinho disso aqui. Aí essa citação é de Flávio Joséfo no livro Antiguidades Judaicas, tá?
Vamos lá então. A revolta de que Joséfo descreve ali, que ele diz que aconteceu no tempo de Igés e Floro, ocorreu no 6º ano depois de Cristo, quando um grupo de zelotes rebelou-se contra um imposto romano. Eles eram totalmente contrários aos atributos romanos. Você vê que a questão é bem política mesmo, né? O líder e fundador dos zelotes, também mencionado por Joséfo, era Judas, o Galileu, cujo nome é citado em Atos 5,37. Aparece lá, olha só o que diz lá o texto de Atos 5,37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu. Esse era um líder dos zelotes. E diz nos dias do recenseamento. Esse recenseamento, né, a gente sabe o que é nós sabemos o que é um recenseamento, né? A contagem de um povo, né? E esses recenseamentos muitas vezes eram realizados com fins tributários, né? Para cobrar tributo. Então você vê que os zelotes tinham problema, Corazim, minha irmã, com tributos. Então, nesse tempo, o zelote se levantou, e também Judas, levando muitos consigo, pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Você vai ver que na história, e é sempre assim na história, todo grupo revoltoso, todo grupo bélico que promove revolta, que promove tomada de poder pela força, ele acaba mal. E ainda que consiga alguma coisa, aquilo nunca vai para frente. Então está fadado ao fracasso, você tentar fazer algo pela força, pela violência, não vai dar certo. E você vai colocar você em risco e muitos com você. Isso é uma prova disso, essas revoltas que aconteceram, movidas pelo Partido Zelote. O Partido Zelote simplesmente tornou-se um movimento secreto. Seus atos de terror passaram a ser mais seletivos e cautelosos, né? Porque eles eram vigiados, né? Eles formaram um grupo de assassinos secretos chamados de sicari, ou sicários, que na tradução é homens da adaga. E em função eles eram conhecidos isso porque eles possuíam letais adagas curvadas, que eles carregavam nas dobras de suas túnicas. Eles se aproximavam das pessoas por trás, de líderes, de pessoas que apoiavam o governo romano, e as apunhalavam por trás dessas pessoas, ferindo-as nas costas, né? Então, eles eram sicários. Os sicários eram um grupo, olha, veja, os zelotes já eram extremistas. Os sicários eram os extremistas dentro dos extremistas. Era o grupo mais radical dentro dos zelotes, chamados sicários. Para eles, tudo deveria acontecer pela força e violência. Gostavam de queimar construções romanas na Judéia e então escondiam-se em áreas remotas da Galileia. Eles eram uma espécie de kamikazes, né? Pois estavam prontos para morrer pela causa e levar muitos com eles. Alguns historiadores acreditam que a tragédia que se abateu sobre... Está falando disso, né? Os romanos lá em Jerusalém no ano 70, o exército romano foi liderado por Tito Vespasiano, foi precipitada pela resistência dos zelotes. Foi por causa dos zelotes que Jerusalém foi destruída no ano 70, né? É bem provável essa possibilidade. Eu vou terminar e faço um comentário. O ódio cego dos zelotes contra Roma e todas as coisas romanas acabou provocando a destruição da sua própria cidade. Então veja, o zelo cego, o zelo é bom, mas o zelo descontrolado, ele só vai ferir. E o espírito do seu movimento era um fanatismo insensato, em última análise, autodestrutivo. Conta a história, eu estava lendo, conta a história que os romanos cercaram Jerusalém e havia dentro de Jerusalém, dos muros, os zelotes e o povo que, em grande parte, queria a rendição aos romanos. E os zelotes começaram a matar as pessoas, os judeus, os seus irmãos, que queriam se render. Eles não queriam se render. Ele falou, nós vamos morrer todos, mas ninguém vai se render. E começaram a matar os próprios judeus. E aí conta a história que Roma, vendo que não ia conseguir a rendição, tacou fogo na cidade. Então veja, por causa desse zelo, né, descontrolado, e esse ardor, né, violento, os zelotes morreram. Tanto que eles não são conhecidos depois do século I, depois do ano 70 eles desaparecem. E a própria cidade, os seus irmãos também pagaram. Então, irmãos, seu zelo descontrolado e mal direcionado só trouxe destruição e dor. Os zelotes deveriam ter atentado para a exortação do Senhor Deus. Olha o que o Senhor Deus diz no Salmo. Olha que texto.
Você está irado com alguém? Está com raiva de alguém? Deixa a ira. Abandona o furor. Não te impacientes. Olha o que Deus diz. Se você continuar irado e com furor, isso acabará mal. Deus está falando, né? Se você está irado com alguma coisa, às vezes é com o governo, às vezes é com alguém na igreja, alguém da sua casa, deixa a ira. Pede a Deus, vá, Senhor, e Senhor, eu estou irado, estou com raiva, me ajuda. Porque Deus diz, se você não deixar, acabará mal. Deus prometeu que vai acabar mal. E olha só o que Deus também diz, como um princípio maravilhoso, que não guiou os zelotes, né? Se tivesse guiado, eles não teriam feito a destruição que fizeram. Olha o que Deus diz, no contexto político, tá? Esse versículo de Zacarias. Não por força, nem por poder. Outras versões traz violência aqui. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Esse versículo tão legal, esse versículo é muito bonito, Isabela Gomes. Olha, não por força, nem por imposição violenta, mas pelo Espírito de Deus. Então como é que acontecem as mudanças? Não é por força, nem por violência nossa, humana, pelo Espírito de Deus. Então, toda imposição violenta só vai trazer mais violência, entendeu? Então, ainda que você esteja... E há motivos justos para você se irar. Há motivos justos para você não concordar com algo. Mas peça a Deus que mude. Peça ao Senhor, pelo Espírito dele, que mude as coisas. Mas não se envolva violentamente. Porque isso vai acabar mal. Então, Deus, confie em mim. Viva a sua vida de piedade, de temor. E confie em mim. É Deus que muda as coisas, né? Bom, já sabem, né? De onde veio isso, né? Essa aí é a foto de como era a roupa, né? O traje de um possível zelote, né? Do primeiro século, né? Você vê que ele está empunhando lá a adaga, né? Estou vendo se parece alguém aqui da igreja. Parece não. Há um tempo atrás eu parecia com o Anésio, com aquela barba maior. Vamos lá. A Bíblia não fala diretamente sobre os zelotes, mas o pensamento revolucionário estava bem presente entre os discípulos de Jesus. Agora vamos olhar mais para o grupo de Jesus. Os discípulos esperavam que Jesus expulsaria os romanos e reestabeleceria o reino de Israel. Mas Jesus lhes explicou que o seu reino não era deste mundo. Então veja como, se alguém continuasse zelote, ele abandonaria Jesus, a não ser que ele mudasse, como mudou Simão. Porque olha o que Jesus diz. Eu gosto muito desse versículo. É ainda mais no finalzinho dele. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros viriam me livrar do poder aqui de vocês. Jesus disse a Pilatos. Os meus ministros viriam fazer guerra e me libertar dessa prisão. Mas você não vê ministro meu aqui. Lembra que os ministros de Deus estavam lá no céu, né? Eram os anjos. Lembra quando colocaram a mão em Jesus no Getsemane? Que Pedro foi tirar a espada e Jesus disse, guarda a espada, você não pensa, você não sabe que se eu quisesse, meu pai enviaria legiões de anjos, os meus ministros, para me livrarem. Então lá no céu tem até uma música do Estênio Massos, que eu gosto demais, né? Que diz que enquanto Jesus sofria, os anjos estavam com as suas mãos nas suas espadas do céu olhando, retendo o zelo e lamentando por não poder fazer nada, esperando só a ordem de Cristo para destruírem todos. E como Cristo se deu, né? Ele poderia destruir todos, mas ele se entregou por amor, não por força, nem por violência. Ele construiu o maior império, o maior reino eterno, sem mover um dedo violento, sem nada, pelo seu poder, pela sua pessoa e obra, pelo seu espírito, né? Então, os ministros Você vê algum ministro meu aqui terreno? Me defendendo? Agora eu gosto do finalzinho, né? Falei, né? Ele diz assim, mas agora o meu reino não é daqui. Agora. Depois será.
Lembra quando Jesus subiu? Ressurreto do Apocalipse diz que quando ele subiu como cordeiro morto, ele foi entronizado e os seres celestiais, os anciãos, todos louvaram dizendo assim: agora o reino passou a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Antes de morrer e ressuscitar, ele disse: agora o meu reino não é daqui. Depois que ele morreu e ressuscitou, o reino passou a ser dele. Todas as coisas agora são dele. Todas as coisas agora são dele. Vamos lá agora. Alguns discípulos também estavam prontos para lutar por Jesus, mas ele recusou violência. Olha aí. Eis que um dos que estavam com Jesus, é Pedro aqui, né? Estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, era o Malco, né? Cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus. E é interessante que a ideia de Jesus é o seguinte: a ideia não é quem tem espada, tá, irmãos? Porque se fosse essa a ideia, Jesus tinha dito para Pedro assim: ó, lança fora a tua espada. E ele não disse isso, ele disse: guarda a tua espada. Embainha, coloca na bainha a tua espada. Guarda a tua espada, Pedro. Ele não disse joga fora. Então, é só uma ideia, né? Porque às vezes a igreja fala um pouco disso, né? A ideia de porte, posse de arma, por mais dificultadas sejam em países, outros facilitadas, não é pecado em si. Os apóstolos tinham espada e em nenhum momento Jesus disse para jogar fora. Se você for ver lá em Neemias, quando os judeus estavam reconstruindo os muros, Neemias vai colocar uma espada na mão de cada chefe de casa, dizendo: protegei a tua casa. Então o que Jesus condena ali é violência. Violência é o que ele condena. Uma pessoa não precisa de arma para ser violento, certo? Arma de fogo. Ela pode matar alguém com a faca, ela pode partir sobre alguém e esmurrá-lo. A pessoa violenta é violenta com tudo. Tá? Então o ponto é esse. A ideia é essa. Ali é a violência que está sendo condenada. Então, tanto que a arma ela pode ser usada por bem, né? Tanto que os magistrados, segundo Paulo, capítulo 3 de Romanos, carregam a espada. E foi Deus que deu na mão deles. Então a espada é neutra. Ela não é má, porque Deus deu a espada na mão dos magistrados para punir quem faz o mal, segundo Paulo. Então o problema é violência. Violência. Os que vivem pela violência morrerão pela violência. E isso é tão poderoso isso que a ideia de um homem que é um valentão, sabe valentão? É porque alguém fala, se fosse só questão de arma, de espada, aí, eu não tem problema comigo que eu não tenho essas coisas. Não, é o valentão. É o que quer se impor pela força, que grita alto, tal. Um dia ele vai encontrar alguém que grite mais alto que ele e que seja mais alto do que ele. E ele vai acabar mal. Então os que vivem da violência, pela violência, perecerão. Essa é a promessa, esse é o princípio que Cristo estabelece ali. Simão era um deles, era um zelote. E é interessante que quando Mateus e Marcos apresentam a relação dos 12, colocam Simão logo antes de Judas Iscariotes. Legal, né? Simão está pelo menos em duas listas, junto de Simão Zelote, junto de Judas Iscariotes. São os dois últimos, pelo menos em duas listas. Aí aqui é uma suposição, tá? Que alguns teólogos fazem. Na ocasião em que Jesus enviou os discípulos, 2-2, em Marcos 6-7, lembra que Jesus vai enviar 2-2 e tal? É possível. O texto não diz lá em Marcos, não diz quais eram as duplas. Mas é possível, porque lembra que a gente falou daquela questão da disposição da lista? Pedro é o líder porque está em primeiro, os três grupos talvez fossem mais chegados, cada grupo foi mais chegado entre eles. E você vê, pelo menos em duas, Simão Zelote e Judas. E veja, os dois tinham preocupações políticas. Tanto Judas quanto Simão. Os dois se importavam com isso. Certo? Então é bem possível que eles talvez, que eles tenham sido enviados duplos, juntos à missão, né? Os dois provavelmente seguiram a Cristo por motivos políticos semelhantes. No entanto, em algum ponto,
ao longo do caminho, Simão tornou-se um verdadeiro crente e foi transformado. Judas Iscariotes jamais chegou à verdade. Então é poderoso isso, né? Dois homens chegam à igreja e chegam com desejos errados, pensando que Cristo é apenas um motivo para questões terrenas e talvez, né, como a gente viu ali, políticas e tudo mais. Mas passando o tempo, um vai se tornando mais consciente do reino de Deus, das coisas espirituais, começa a parar de brigar só por causa de negócio de política e começa a se importar com a vida dele santa, em ter paciência com as pessoas e pregar o evangelho, enquanto o outro continua. Então, isso acontece, não acontece? Aconteceu provavelmente com Simão Zelote e Judas Iscariotes. Isso é verdade, né? Se eles eram próximos, a gente não sabe. Acho que é verdade que Simão Zelote foi transformado, é verdade. E que Judas Iscariotes nunca foi, também é verdade. Talvez quando o Senhor começou a falar de morrer, se entregando pelo seu povo, e quando não derrubou o Império Romano, como eles esperavam, alguns discípulos poderiam bem pensar que quem haveria de trair o Senhor era Simão, né? Não é verdade? É uma possibilidade, não é? Para quem você olharia? Não é? E é interessante, o traidor mesmo é o que eles menos esperavam, né? Porque ninguém desconfiava de Judas, né? Lembra que a gente falou, né? Ninguém desconfiava de Judas porque o dinheiro ficava com quem? Ficava com Judas. Você vai dar o dinheiro para quem você não confia? Então veja como Judas era dissimulado, hein? É por isso que eu falo, né? Vida cristã é uma coisa séria. Alguém pode dissimular muito bem vida cristã. Porque ele enganou irmãos, ele não enganou qualquer pessoa, ele enganou o colégio apostólico. As pessoas não era um pastor qualquer que ensinava aqueles homens, era o próprio Jesus. E ninguém percebeu que era Judas. O negócio a gente tem que se examinar mesmo, né? Para ver se a gente está na fé mesmo, né? Mas o ponto é que Judas ninguém desconfiou. Imagina, quem é que vai trair quando falou? É o Zelote. Porque toda hora que fala que Jesus tem que fazer alguma coisa e tal, ele é contra a violência. E o Zelote é o violento. É ele que vai trair. E não foi. Por isso, volta aquele ponto lá primeiro. A gente tem que ter paciência, né, com as pessoas mudam, né? E isso vai ficar evidente também, óbvio, né, irmãos? A gente vê mudança no crente, tem que ter paciência. Uma coisa é uma pessoa que acabou de chegar na igreja. Outra coisa é a pessoa que está há anos, né? A pessoa está há anos na igreja, não mudou, aí é justo a desconfiança. Agora, uma pessoa que acabou de chegar, mesmo que ela chegue com várias ideias erradas, tal, tem que ter uma certa paciência, né? Claro que, como um dos 12, ele também teve que relacionar-se com Mateus, lembra? A gente falou no início, né? O qual encontrava-se no extremo oposto do espectro político, coletando impostos para o governo romano. Em certo momento da sua vida, Simão provavelmente teria matado Mateus. No fim, tornaram-se irmãos espirituais, trabalhando lado a lado pela mesma causa, a expansão do evangelho e adorando o mesmo Senhor. Legal, né? Você percebe como Deus mudou tanto Mateus, quanto mudou Simão Zelote, e posteriormente eles estavam lá como irmãos, né? Isso é poderosíssimo, né? Quando a gente, falando de política, né? Quando a gente tem parecer diferente, né? Na política, a gente pode sustentar essas coisas, mas sem violência, sem brigar, orando pela pessoa para que ela entenda, se Deus der, e para que nós entendamos também, a gente não sabe tudo. Né? Às vezes a gente sabe tudo do que acontece. Então, você pensa assim, olha, eu penso diferente, mas Deus vai esclarecer para a gente. É paciência, né? É claro que, tanto de um lado quanto de outro, há coisas difíceis que vão contra a Bíblia. Se vão contra a Bíblia, aí a gente vai exortar com mais firmeza. Mas entender que as pessoas, quando chegam na igreja, como a gente está há muito tempo na igreja e não está pronto ainda, né? As pessoas também não chegam prontas, né? Tem que ter uma certa paciência, né? E orar por elas e por nós. O MacArthur diz assim: é impressionante que Jesus tivesse escolhido um homem como Simão para ser apóstolo. No entanto, ele era um homem de intensa lealdade, paixão, coragem e zelo admiráveis. Simão havia crido na verdade e aceitado a Cristo como seu Senhor. O entusiasmo ardoroso que antes havia dedicado a Israel passou a expressar-se em sua devoção a Cristo. Ou talvez a gente poderia até usar assim, né? Passou-se a dedicar-se
passou a dedicar-se ao verdadeiro Israel, que é Cristo. Cristo é o verdadeiro Israel. Ele cumpre o que Israel não cumpriu, né? Vamos lá, terminando? Cada cristão deve ter... termino aqui. Cada cristão deve ter zelo pelo Evangelho, mas sem cair no erro dos zelotes. É bom ter zelo, mas ele tem que estar sob o domínio do Espírito. Eles estavam tão preocupados com questões políticas que não entenderam a verdadeira mensagem das Escrituras. Sua visão distorcida os impediu de reconhecer o verdadeiro Messias, o seu Jesus, e a verdadeira natureza do seu reino. Então, às vezes, né, a gente se envolve tanto, né, com política e tudo mais, e como eu disse, não está errado a princípio, mas a gente não lê mais a Bíblia, só quer saber de política. Eu me lembro uma vez, acho que foi, não sei se foi eleição, que eleição que foi, acho que foi Dilma e Aécio, em 2014, eu acho. Eu não sei se vocês, a minha impressão foi essa, é que ali começou mesmo essa polarização, tal, Aí eu me lembro que eu estava acompanhando, né, porque aquilo tudo era muito novo, né? Estava acompanhando. Aí eu lembro que na época o Facebook tinha uma ferramenta, não sei se vocês lembram disso, tinha uma ferramenta que mostrava quais eram as palavras mais usadas pela gente, assim, Vocês lembram disso? Que o Facebook, ele tinha é como se fosse esses negócios de agora que tem de filtro, trends, né? Trends. Que eram as frases que você mais usa na rede. Aí eu fiz isso, né? Aí tava lá, não sei, Aécio, Dilma, política, tudo grande, né? Aí no meio, assim, tinha Deus bem pequenininho. Assim. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Nunca pode ser assim. Nunca pode ser assim. Então às vezes a gente faz isso, né? A gente fica tão... Veja, volto a dizer, não quer dizer que a gente vai ser alheio a tudo, né? Essênios. Não precisa ser, mas cuidado com os zelotes. Certo? Cristo tem que ser sempre o rei da nossa vida e aquilo que sempre se encontra, na maior parte do tempo, nos nossos lábios. Certo? A partida de Simão Zelote, aí novamente a gente apela para a tradição, né, irmãos? A Bíblia não... Várias fontes da antiguidade afirmam que depois da destruição de Jerusalém, Simão levou o evangelho para o norte e pregou nas ilhas britânicas. Assim como tantos dos outros apóstolos, Simão simplesmente, uma hora, desaparece do relato bíblico. Eu termino então com esse versículo, que eu acho que a gente aprende muito, né? Não por força, nem por poder ou violência, né? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Que Deus abençoe. Amém, queridos.